Olá, amigos da Rede Globo. Este é o Desinteresse Podcast número 62. Cá estamos em mais um episódio. Como é que vocês estão? Depois de 2 semanas, 3 semanas passaram, né? É isso aí, essa é a programação desse canal, meu. A cada 3 semanas e pouco, exatamente 3 semanas e pouco, eu volto aqui para conversar com vocês. Estou gravando aqui enquanto ando pela minha casa. Tem alguns assuntos interessantes para tecer comentários junto à vossa companhia. Enquanto eu falo aqui com vocês, eu estou colocando pondo café para mim. Pois bem, bom, a primeira coisa que eu gostaria de falar envolve o quê? Batalha de rima. Você já frequentou? Normalmente o público que me assiste, né? Normalmente homens, mas recentemente eu descobri que eu tenho um público feminino também. Olha só, interessante. Mas em sua maioria são homens de um perfil mais caseiro, que gosta de ficar em casa, no seu tempo livre, gosta de, sei lá, ficar jogando um joguinho, gosta de assistir alguma coisinha, né? O cara que gosta de ir pra academia e tal. Esse é o nicho de pessoas que eu gosto de cultivar, né? Esse é o público que eu gosto. O cara extrovertido que sai pra balada, meu. Pra balada. Primeiro tem que trocar essa palavra, já tá brega, fala balada. Para, meu, troca de idioma, sai daqui. Mas enfim. Normalmente o tipo de pessoa que me assiste não é o cara que vai em uma batalha de rima. Por quê? É um local que você vai ter muita interação social, você vai conversar com pessoas, e normalmente o cara mais introvertido, normalmente o cara que gosta de ficar mais ali sozinho, consigo mesmo, não gosta muito disso, né? Interação social. É um negócio muito louco pensar isso, porque eu sempre fui o extremo do cara introvertido. O cara com fobia social. E por conta de experiências da vida, eu tô deixando de ser esse cara. E é muito louco experienciar isso, tipo, essa passagem do que eu era, do que eu sou agora e do que eu vou me tornar. É muito louco perceber todas as nuances desses tipos de personalidade, podemos dizer assim. Mas enfim, o que eu tô querendo dizer com batalha de rima? Eu tô falando aqui como uma sugestão. Vá você aí na batalha de rima da sua cidade, do seu bairro, aí sei lá de onde que você mora, e experimenta. Eu digo isso porque eu, né, como o perfil de pessoa que eu tenho, que é mais caseiro e tal, e aquela baboseira toda, eu sempre olhei com maus olhos para esse tipo de expressão cultural, vamos dizer assim, com palavrinhas bonitas. Eu sempre olhei com maus olhos, não julgando no sentido de, que bom, os bosta ali. Não, mas eu olhava pra isso e pensava, não é o meu rolê, né? Não gosta, você vai ter aqueles caras extrovertidos que ficam, sei lá, fazendo bullying com os outros e é isso. E sei lá, se você fala alguma coisa errada ali que ninguém gosta, todo mundo vai te linchar. Tipo, era um pensamento. Eu tô falando aqui por mim, tá? Era o pensamento que eu tinha, juvenil, sobre este tipo de lugar. E aí, por conta de coisas da vida, como evitar de falar de uma coisa que você não quer falar, por conta de coisas da vida, coisas. A palavra coisa é a melhor ferramenta do idioma brasileiro. Eu ia falar português. Do português brasileiro. Eu acabei de desassociar aqui, esqueci tudo que eu tava falando, mas que enfim, por conta de coisas da vida, eu acabei frequentando pela primeira vez uma batalha de rima, e aí eu percebi que, pelo menos nesse tipo de local, a proposta, digamos assim, desse ambiente é o contrário de promover bullying ou promover uma exclusão social de uma pessoa diferente que tá indo lá. Pelo contrário, eles querem te acolher. Então, até mesmo o cara que se propõe ali, o cara mais corajoso, digamos assim, que tem coragem de chegar lá e já começar rimando, isso é claro, né? Quem sabe rimar, pelo amor de Deus. Se ele erra alguma coisa, se ele fala alguma palavra que não faz sentido, fala uma frase, né, que não faz sentido,
as pessoas vão rir e é isso. Até porque uma batalha de rima tem um fim da competição, né, entre as pessoas ali que estão rimando e também o entretenimento para quem está assistindo. Inclusive, teve algumas vezes já que eu participei que as pessoas falavam, se zoavam propositalmente em meio às rimas para causar entretenimento. E é muito legal isso, é muito legal. Dá a dica, aceita a dica aqui que eu tô te dando. Toma meu café aqui. Eu tô me justificando demais também. Eu tô falando tudo isso só pra quê? Pra você explorar, se expor a coisas novas na vida. Nem tudo é só rotina, meu. Nem tudo são só obrigações, tá? Tudo bem? Responsabilidades são necessárias para uma vida adulta, funcional. Porém, às vezes é bom você tirar um dia ali só para se expor a uma coisa diferente, que isso pode influenciar em você melhorar outras áreas da vida diferentes da parte de diversão. Meu queridinho, a vida é muito maluca. Eu tô me desconcentrando aqui porque a minha gata tá. Ela está defecando aqui na caixa de areia dela e ela tá cavando e fazendo barulho com essa areia. Eita, mas é bom ter gato, né, gente? Olha que coisa maravilhosa. Mas voltando no assunto da introversão, é um negócio que eu tava percebendo essa semana. Porque a impressão que eu passo para as pessoas que me conhecem hoje em dia é que, ó, já comecei já com hoje em dia, com esse vício de linguagem de hoje em dia. Nossa senhora. A impressão que eu passo para as pessoas que eu conheço agora é que eu sou uma pessoa extrovertida. E isso é completamente maluco pra mim. Impensável. Que eu tenho, sei lá, facilidade social de fazer novas amizades. E por mais que sim, eu tive uma baita de uma evolução do cara que eu era há 3 anos atrás, ou até um ano e pouco atrás, ou pelo menos o cara que eu era quando eu criei o desinteresse. Então, se você for ver ali o primeiro, o segundo episódio, eu não tinha. Não dá pra perceber através do desinteresse, né? Mas. Enfim, sabe que naquela época eu era uma tábua social, meu. Não sabia falar direito com outras pessoas. Eu não sei. Não é sobre a capacidade de comunicação. Esse é o ponto. Não se trata de capacidade de comunicação. Todo mundo sabe falar. O ponto é se sentir à vontade. Mas por quê? Tem alguma camada interna aí ainda de mental que eu não achei. Vamos pensar aqui. O porquê que o cara tem travas sociais? Porque ele acha que as pessoas vão achar. Vão julgar ele por qualquer coisa que ele diga? Será que por conta de a pessoa se importar demais com a imagem dela, essa importância máxima que essa pessoa dá para si mesma causa uma ansiedade, porque ela não quer manchar a reputação dela falando qualquer besteira e as outras pessoas achando ruim. A partir do momento que você não liga para a imagem que você passa para as outras pessoas e você fala o que você quer falar, é claro, dentro de um bom senso, mas você fala o que você acha, fala o que você quer falar, sem se importar tanto assim, sem idolatrar o que as outras pessoas vão achar de você, você consegue se comunicar de uma maneira mais livre, mais linear, mais aberta. Então podemos dizer aqui que as pessoas introvertidas são pessoas mais egocêntricas. Talvez a palavra não seja essa, mas é esse o sentido mais ou menos, tá? Não exija muito também, que é o Desinteresse Podcast isso aqui. Não é o consultório aberto do Thiago Carvalho, não, mano. Eu não sou especialista de mente, não, dá licença. Mas vamos entendendo aqui, vamos tentar decifrar sem não ver nenhum tipo de conteúdo base para isso. Não vou estudar aqui sobre o comportamento humano para poder falar bonitinho para vocês, né? Porque esta é a proposta do desinteresse.
eu criar pensamentos aqui e não apresentar para alguém. Então eu procurar um pensamento já pensado por outra pessoa antes e só trazer aqui e apresentar. Isso tem o seu valor também. Porém, eu gosto mais do improviso. Eu ia falar do improvisação. Olha que a capacidade de comunicação do cara tá avançada, meu. Mas assim, enfim. Nossa, quase que minha gata derrubou todo o café aqui. Durante boa parte da minha adolescência e do início da minha vida adulta, eu lutei contra esse comportamento de introversão, com esta capacidade de interação social com outros seres da mesma espécie. E vamos falar aqui a verdade, assim, antes, é claro, de você desenvolver primeiro a sua capacidade de comunicação, tem outras coisas a serem resolvidas primeiro. Então, digamos que a capacidade de comunicação é uma mesa, e antes de você pôr essa mesa, você tem que construir as pernas dela. Entende? Pelo menos pra mim, tá? Tô compartilhando aqui minha experiência pessoal e o que eu acho que talvez seja compatível com outras pessoas. Uma coisa que vai facilitar, uma das coisas, né, que vai facilitar uma interação social, pelo menos você iniciar a conversa com outras pessoas, ou também, né, ficar com outras pessoas, beijos, sexo, enfim, relacionamentos. Essa parte também interessa muitas pessoas. Uma coisa que vai influenciar muito é a sua aparência, até mesmo para amizades. A sua aparência influencia muito. Isso, cara, esse assunto é super batido aqui no Desinteresse. Eu já falei isso 1 milhão de vezes. Que a sua aparência determina muito como as pessoas te enxergam, não literalmente, mas a impressão que elas têm de você. O que você fala passa por um filtro de como aquela pessoa passa pelo filtro da imagem que aquela pessoa tem de você. E esse filtro é moldado a partir de um dos fatores que é a sua aparência. Fora outras coisas particulares que cada um cria. Cada pessoa tem um jeito diferente no cérebro da pessoa de moldar essas interações sociais. Mas enfim, eu tô falando um monte de baboseira, eu tô enrolando aqui, enfim. A aparência importa. Então, eu sempre quis melhorar essa parte de interação social de uma maneira muito mecânica. Então, quando eu era mais introvertido, sei lá com meus 20 anos de idade, 19 anos, eu pensava o que ativamente eu posso fazer para melhorar isso. Será então a minha aparência é uma delas? Pois bem, vamos melhorar. E comecei a cuidar da minha aparência também, porque eu não gostava muito dela, então é uma coisa que meio que uniu o útil ao agradável, né? Você cuidar da sua aparência é all-in, não tem coisa ruim que vem, é só coisa boa. Então você vai começar a se gostar muito e também as outras pessoas. E a partir do momento que eu comecei a cuidar de mim, vieram outras coisas fora uma boa aparência que também influencia numa boa interação social, uma boa capacidade de interação social, que é a autoconfiança. Que pelo menos o que eu percebo é que uma autoconfiança ela não pode ser emulada, não pode ser fingida. Você nunca consegue sustentar uma autoconfiança forte por muito tempo. Conforme as interações diárias com as outras pessoas, seus círculos sociais, enfim. Se você tenta emular isso de alguma forma, inevitavelmente as outras pessoas vão perceber, nem que seja por alguma coisa que você deixe escapar. Mas só o jeito que você se expressa, coisas mínimas que você não se atenta e você nem percebe, por exemplo, as suas expressões faciais, as suas expressões
físicas, né, da mão, do braço, inclinação do corpo, tom de voz, altura da voz, postura do tronco, se você fica ereto, se você fica para frente, se você fica muito para trás, se você fica com os ombros encurvados para frente, se você fica com os ombros encurvados para trás. Eu nunca tentei emular esse tipo de... nunca tentei emular uma autoconfiança. Pelo contrário, durante uma boa parte da minha vida eu tentei excluir essa parte social. Talvez um rebeldismo juvenil, né, de adolescência, que, foda-se então, o negócio é ficar sozinho, não quero ter amigo, nada. E é isso aí. Eu nem lembro como que eu saí dessa fase, mas o ponto é, todas as outras, os outros degraus que você tem que subir para conseguir chegar em um ideal de capacidade de comunicação, que ela vai te ajudar também para questões profissionais, e com certeza vai para todas as áreas da vida. É muito importante isso. Todos esses outros degraus, eles só podem ser atingidos, ou pelo menos são atingidos mais facilmente, quando você consegue pisar no primeiro degrau, de cuidar da sua aparência. Nós somos seres extremamente visuais. Aí aqui temos que passar por cima de algumas pessoas. Passar por cima sim, né? Metaforicamente. Passar por cima do que algumas pessoas dizem que eu não sou visual, não. Ou pra mim o que importa é o conteúdo da pessoa. Até nessa linha de raciocínio, nós podemos incluir a aparência nisso. Porque é aquele clássico, aquela falácia clássica de que, se você não cuida nem de si mesmo, quem dirá das outras coisas? Se você não cuida nem do seu corpo, que é a única ferramenta que você tem para experienciar a realidade. Ou pelo menos, você tem outras ferramentas, né? Tipo, você tem celular, carro, ferramenta mecânica, enfim. Mas o corpo é uma ferramenta mais íntima sua. Na verdade, a ferramenta mais íntima que você tem. Então, se nem da ferramenta mais íntima que você tem você cuida, quem dirá das ferramentas menos íntimas? Né? Porque é um ranking aqui. Se você não cuida nem do top 1, não faz sentido você cuidar do top 2, 3, 4, 5, mais do que o 1. E se você faz isso, isso cria incoerência na visão das outras pessoas. E você afasta outras pessoas, ou pelo menos a sua imagem perante as outras pessoas fica pior, é piorada comparado ao que poderia ser. Então estamos chegando num ponto aqui. Então o ponto é como se fosse um ranqueamento de prioridades que deve ser seguido, e a partir do momento que você alinha esse ranking, você começa a performar. Que caralho que eu botei nesse cafezinho aqui, que ele tá rendendo, hein? Porra, pena que eu acho que acabou. Eu vou levantar aqui. Enquanto eu vou falando aqui, eu acho que eu vou pegar mais um pouco, mas se eu não me engano acabou. Ê, cafezinho, hein? É um cafezinho de... acabou, que droga. É um café de 2 dias, se eu não me engano. O negócio tá aqui fermentando dentro da garrafa de café já há 2 dias. Isso aqui é as bactérias que devem ter surgido. Se bem que a garrafa ela é bem fechada, né? Mas, enfim... Então podemos dizer que até mesmo porque assim, até mesmo a pessoa que fala que não se importa com aparência, seja para relacionamentos ou para apenas ficar, né, ter contatos casuais e pontuais, ou também para amizades, ela fala isso porque ela não percebe de maneira mais íntima ou sutil, eu acho que o sutil é a palavra mais correta, de maneira mais sutil o funcionamento das interações sociais dela. Então, assim, né, aqui nós não tem como não entrar no assunto de biologia, de mecanismos automáticos que são disparados no nosso cérebro. O rosto, por exemplo, né? Se você vê um rosto de uma pessoa que é muito feia,
como é que você, por mais que essa pessoa, ela pode ter boas características, pode ter boas qualidades. Uma pessoa feia pode muito bem ser muito inteligente, pode muito bem ser boa no que faz, por exemplo, no trabalho dela. Porém, por ela ser feia, ela vai ser menos valorizada, porque se ela tivesse tudo isso e também fosse bonita. Isso nós não podemos negar. E voltando ao ponto dessa pessoa que nega esse ponto de aparência, que é uma coisa que pode soar muito superficial, né? Ficar botando o ponto da aparência. Tá, cara, talvez eu concorde com você que é superficial. Eu não tô aqui tecendo comentários sobre. Eu estou apenas narrando o que eu vejo. Narrando a realidade, os fatos de mecanismos sociais. Eu não estou dando minha opinião se eu concordo ou não. Você entende isso? Vamos discernir aqui o que é opinião e o que é a realidade? Vamos! Vamos lá então. Eu tô ficando maluco, cara. Essa é a verdade. Enfim, até mesmo essa pessoa que nega tudo isso, ela está sofrendo sobre esses efeitos. Mesmo que de maneira imperceptível, até, de maneira imperceptível, né? Se ela estivesse percebendo, ela não estaria dizendo o que diz. Então, voltando ao ponto da impressão de uma pessoa. Até mesmo, por exemplo, o caso clássico de uma entrevista de emprego. Sempre vai ter uma questão de empate, de que as duas pessoas são boas, têm um bom currículo, têm uma boa capacidade de comunicação, e o caramba. Se uma dessas duas pessoas tem uma boa aparência, e quando eu digo boa aparência, eu não digo loteria genética, daquele cara que nasceu para ser o Brad Pitt, e é claro, eu não estou falando apenas disso, mas não estou negando isso também, porque de fato a loteria genética é um negócio que, se você pega ali uma skin lendária, nasce com ela, você vai despontar muito mais caso não tivesse pego. Mas o ponto é que eu tô falando assim do meio usual, do dia a dia de todas as pessoas, o se cuidar é se cuidar. É pentear o cabelo, é cuidar da pele, é cuidar do seu corpo, é se vestir bem, procurar roupas que vestem bem no seu corpo, tentar valorizar as proporções do seu corpo, assumir que nós somos animais, nós somos primatas, dependendo da categorização ali, nós podemos dizer de uma maneira mais informal, aí já estou fugindo do assunto, mas nós somos macacos também, né? Fugindo do contexto de racismo aqui, de chamar negro de macaco, estou falando do termo biológico, por mais que seja um termo informal, chamar macaco. Eu vou fugir, depois eu volto para o assunto de aparência. Eu estava vendo essa semana uns vídeos do Pirula, que ele é um zoólogo, mas costuma trabalhar com paleontologia, que é estudo dos fósseis e o caralho, e ele fala sobre, sei lá, a linha evolutiva da vida, assim, de várias espécies. Conceito de espécie, por exemplo, que é uma coisa completamente não definida. Não, meio que assim, na vida real, na realidade, não existe espécie. E a definição de espécie é uma coisa que cada um tem a sua, basicamente, tem uma definição mais assertiva, mas não tem como definir uma espécie. Por exemplo, vamos definir que a espécie, vamos usar nós mesmos, né, já que eu comecei nesse assunto por conta de falando, né, do termo macaco, vamos definir a espécie humana. Então, a partir de qual exato indivíduo é a espécie humana e a anterior, ou seja, a geração anterior, o pai desse indivíduo, mãe, enfim, não é essa espécie. Não tem como ver isso, porque a diferença entre um pai e um filho, né, uma mãe e um filho, uma mãe e uma filha, o ponto que não é o gênero, mas a diferença entre um pai e um filho são ínfimas em relação a características básicas de funcionamento. Então, vai ter a mesma quantidade de olho, vai ter os mesmos genes que irão se expressar para crescer pelo, para crescer quantidade de pelos específicas em determinadas regiões.
Então, de uma geração à outra, a diferença é ínfima. Então, o conceito de espécie só dá para se incluir, e é fácil de aplicar, na verdade, quando tem uma distância o suficiente de um indivíduo e outro. Por exemplo, o nosso ancestral em comum com os chimpanzés. Era um ser que era mais ou menos parecido com o chimpanzé, só que com a cabeça um pouco menor. Enfim, eu não lembro exatamente a imagem desse indivíduo, né, desse ser vivo. E em algum momento essa espécie, enfim, esses bichos, eles se separaram de alguma forma, seja fisicamente, cada uma parte da população foi para um canto e a outra parte foi para outro. E aí, dado o contexto físico ali de, esse ambiente favorece mais, é um ambiente frio, por exemplo. Então, os seres que têm um melhor gerenciamento da temperatura do seu corpo, ou seja, consegue promover maior calor gastando a menor quantidade de caloria possível. E aí o cara consegue se manter mais quente sem emagrecer muito. E aí, por isso, o cara consegue ter mais filhos. E aí, depois de 7 mil, 10 mil anos, 80% daquela população são regidos de seres que têm essa predisposição a ter um melhor gerenciamento de temperatura. E assim, e aí aquela outra população que estava junto com essa antes, só que foi para uma região quente, teve esse mesmo mecanismo de seleção, só que para outras características. E aí você vai passando, passa 10 mil anos, passa 1 milhão de anos, e você vê essa bifurcação, essas duas linhas que foram para caminhos diferentes, a gente encontra o chimpanzé e o outro o ser humano. E aí sim fica fácil você olhar para o ser humano e falar, o ser humano é uma espécie, a espécie humana, e o chimpanzé é outra espécie. Só que se a gente voltar no caminho lá e ver bem no comecinho dessa bifurcação, a primeira geração após essa separação, por exemplo, digamos que seja uma coisa bem pontual, assim, aconteceu alguma coisa específica, vamos imaginar um contexto não real aqui, porque eu não lembro exatamente do como aconteceu, né? Mas só para exemplificar. Digamos que essa espécie de seres tiveram que se separar exatamente uma data específica por conta de algum acontecimento, sei lá, rachou no meio o chão e aí metade foi para um canto e metade foi para outro. Digamos que seja isso. Se nós passarmos, sei lá, 10, 15 anos dessa data e olharmos para os filhotes, né, os filhos dessa geração de uma região e da outra, do lado esquerdo e direito, digamos assim, né, dessa rachadura, não vai ter diferença nenhuma. Você não consegue falar, não, essa é uma espécie e essa é outra, eles são exatamente a mesma espécie. E se você passa 2 gerações é a mesma coisa, 3 gerações é a mesma coisa. E se você passa 20 gerações, aí gradualmente terão diferenças, mas ainda assim, como é que você fala que a partir de qual momento é uma espécie diferente? Porque por mais que 100 gerações depois é uma espécie de... Você já talvez consiga falar que é uma espécie diferente. Como é que você vai diferenciar o número 100 do 99? Você consegue do número 100 do número 1. Digamos que seja uma fileira assim, de indivíduos, né? Que é o pai, o filho, o neto, o pai, o filho e o Espírito Santo também. Senti a necessidade de falar aqui. E tendo em vista isso, né? A diferença ínfima de um ser para outro, de uma geração para outra, causa essa dificuldade de definir exatamente o que é uma espécie. Aí já tiveram inúmeras definições do que é espécie na história aí. Um monte de gente já falou, espécie é seres que têm, sei lá, características físicas parecidas, têm compatibilidade reprodutiva e que não conseguem se reproduzir com seres de outras espécies. Beleza, só que se você pega a linha evolutiva, né, os descendentes, ou seja, o pai, o avô, o bisavô, e volta desses descendentes, volta nessa linha de tempo 10 mil anos para trás, você ainda vê que é a mesma espécie, você pode dizer que é a mesma espécie. Só que se você volta 1 milhão de anos atrás, naquela linha evolutiva
desse ser, aí sim você consegue dizer que é uma espécie diferente. Só que, beleza, as pontas você consegue diferenciar, mas a partir de exato qual momento que você diz que ali é uma espécie diferente e ali não. Então você diferencia as espécies a partir de períodos. Porque se você for traçar uma linha de tempo e for colocar ali, por exemplo, num papel mesmo, eu estou escrevendo aqui uma linha de tempo, na ponta está o ser humano, e na ponta direita e na ponta esquerda está o ancestral em comum que nós tínhamos com os chimpanzés. E aí aqui na ponta, aí eu tenho que marcar com marca-texto, por exemplo, as regiões de qual linhagem era uma espécie e qual que era outra. Se eu marcar, por exemplo, digamos que seja 1 milhão de anos, aqui exemplos esdrúxulos e reais só para exemplificar e facilitar, na verdade, o entendimento. Digamos que seja 1 milhão de anos, esse período. Eu marque com um marca-texto do canto direito até a metade, a espécie humana, e da outra metade até a ponta esquerda é, sei lá, eu não lembro o nome do bicho, mas vamos dizer aqui, vai, hominídeo. Digamos que aí é uma espécie hominídeo. Eu sei que não é, eu sei que hominídeo é uma outra coisa, só que eu só estou usando o nome só para ter o que falar aqui. Beleza. Só que se você... Aí fica fácil trabalhar assim. Você dizer que a ponta pega o ser humano de hoje em dia e você olha o cara que era 500 milhões de anos atrás. Beleza, tem uma diferenciação ali. Esse é o ser humano e esse é o hominídeo. Agora, se você pega o cara de 500 milhões de anos atrás e compara com um cara de 500 milhões e 1 anos atrás, ou seja, o filho dele, só que ele já está dentro do outro quadrante dessa linha, é exatamente o mesmo ser. Exatamente a mesma espécie, não tem nada. A todos os critérios que você criou para definir uma espécie, os dois estão nos mesmos critérios. E esse é exatamente o problema de definição de espécie. Por que eu entrei nisso, cara? Eu tô aqui, sei lá, 20 minutos falando sobre definição de espécie. Ai, cara, eu preciso tomar um café. Puta que pariu. Por quê? Eu tô viciado, cara. Eu simplesmente tô viciado no canal do Pirula. Eu só fico vendo vídeo sobre isso, especificamente sobre esse assunto de definições de conceitos, de paleontologia. Esse cara é foda. Eu não sei por que eu desenvolvi esse interesse do nada, esse desinteresse, esse interesse. Pois bem, como é que está a minha vida atual no momento aqui? Voltei aos treinos, né? Pra quem me acompanha no Instagram, o meu Instagram pessoal, tem o Instagram do Desinteresse também, que eu posto algumas coisinhas, mas bem de vez em quando. Voltei ao treinamento, né? Até porque como eu pretendo sim ser um treinador físico de academia, inclusive, né? Eu tô fazendo faculdade para isso, porque eu quero mesmo, eu tenho que ter o exemplo prático disso, então eu quero ter um físico até para ajudar eu a vender meu peixe. Então quem quiser acompanhar aí as minhas rotinas de treino, tem meu Instagram pessoal aí, eu já falei meu nome, já é Gabriel Lopes, você que procura aí e você acha, tem alguns seguidores que me seguem lá, então se eles acharam, você vai achar também, se você quiser. Hoje mesmo, assim que eu terminar esse episódio aqui, eu já vou mandar um treinão de pernas. Que eu não sei como que eu vou fazer, meu. Porque eu não comi direito ontem. Hoje eu comi agora há pouco uma banana e 2 ovos. E... eu tô aqui ainda meio regurgitando essa comida. Eu vou ter que ir no sabor dos ventos para esse treino. Pois bem. Então só voltando rapidamente o assunto eu tava falando de aparência, né? De interações sociais. Olha, cara, eu vou falar o clichê aqui, eu vou falar o básico, que eu falei, o desinteresse inteiro, né? Na história do desinteresse inteiro. Cuida da sua aparência e que o resto vai vir junto. Então a sua autoconfiança vai vir a partir
disso, porque a sua autoestima vai aumentar, você vai começar a gostar de si. Às vezes também é uma falta de interesse em si mesmo. Então eu, quando mais novo, eu não tinha nada de que olhava pra mim e fazia eu gostar de mim mesmo. Então, eu não gostava de cuidar de mim, eu não gostava de fazer coisas sobre mim. Eu era só uma pessoa reativa, não que eu não seja hoje, mas o ponto é que eu era só isso. Eu só era uma pessoa que vivia um dia após o outro e procurava prazeres momentâneos. Ali de jogar um joguinho ou de comer alguma coisa gostosa, e é isso. Uma vida linear, digamos assim. Vou falar uma palavra mais cautelosa. Uma vida linear. E a partir do momento que eu comecei. Eu não lembro exatamente o gatilho, a virada de chave que fez eu começar a cuidar do meu corpo. E pelo amor de Deus, eu falo bastante disso, mas eu não sou um cara bitolado com isso. Eu não sou também um cara que tenha. Cara que tem uma aparência perfeita. Não, mas é que é um negócio que tem muita influência na sua vida, então por isso que eu falo bastante. Mas a partir do momento que eu comecei a levar isso como um hábito de me cuidar da minha pele, do meu cabelo, da academia, alimentação. Primeiro que eu comecei a desenvolver um hobby, então a partir disso eu comecei a desenvolver um interesse sobre nutrição, um interesse sobre o funcionamento do corpo, um interesse sobre a cinesiologia, né, que é o estudo do movimento. Eu não sei se a cinesiologia é um estudo do movimento do corpo especificamente, ou só de movimento de tudo. Eu acho que não, né, porque de tudo seria física. Né, então eu acho que é do corpo especificamente. E aí, por eu ter esse interesse de estudo nesse nicho de conhecimento, eu tenho um assunto para conversar, por exemplo. É uma coisa. Então, você desenvolver pontos de interesse na sua vida, você desenvolver hobbies, também vai tornar você uma pessoa mais sociável. Porque você vai ter o que conversar. Porque não tem coisa melhor no mundo do que conversar com uma outra pessoa sobre uma coisa que você gosta. Só que como é que você vai fazer isso se você não tem algo que você gosta? E às vezes conversar sobre você mesmo. Às vezes você está falando uma coisa do jeito que você é para uma pessoa e falando de uma maneira divertida. Como é que você vai fazer isso se você não gosta de você? Como é que as pessoas vão te conhecer? Não só através de outras pessoas, né, falando sobre você, mas através de você também. Como é que as pessoas vão te conhecer se você mesmo não sabe falar sobre você? Eu tô num papo de coach aqui, que delícia, meu. Tem a parte da autoestima também, né? Porque você começa a se ver como mais comparado ao que você era antes. E aí, a partir de... Cara, isso é um negócio que você quando tá no antes, você simplesmente não consegue imaginar que isso pode acontecer. Mas a partir do momento que você passa dessa linha, você percebe que sim, acontece. A partir do momento que você tá com... Você se acha mais... Como que eu posso colocar isso melhor? A partir do momento que você tem uma autoestima decente e você se vê como igual para as outras pessoas, porque eu não me via igual. Eu não me via de igual para igual com as outras pessoas. Eu me achava menos. E isso com certeza influenciava negativamente para eu conseguir ter interações sociais, manter amizades saudáveis e outras coisas também, né? Outros tipos de relações. Eu acho que eu só bato muito nesse ponto da aparência porque foi a minha forma de melhorar a minha vida. Foi tudo a partir disso, cara. A partir de uma coisa que por si só é superficial, mas quando você não leva em consideração apenas isso, aí não é superficial. Aí é apenas um ponto importante dentre outros. Você tá entendendo? Ai, ai. Pois bem, é isso. Não sei quando irei voltar, mas qualquer dia eu apareço aqui e você vai me ouvir, tá bom? É isso. Muito obrigado.